Bom, então aqui vamos resolver o simuladinho da PUC aqui, ó. Rapidinho, tá? Rapidinho. Bom, qual é a manha aqui, ó, dessa questão 1? A parte importante aqui é entender que a jovem observa que os dois caminhões, um visto através do seu retrovisor e outro através do para-brisa, parecem aproximar-se dela com a mesma velocidade. Aí olha só, a jovem está andando para frente a 40 por hora e o caminhão de trás está andando para frente a 50 por hora. Ficou meio ruim aqui, mas por isso que foi colocado aqui, né? Qual é a velocidade relativa entre o caminhão de trás e a jovem? Se o caminhão está a 50 e a jovem a 40, a velocidade relativa é 10. Muito bem. O cara pede a velocidade do da frente e além da velocidade tem que ver o sentido. Cara, o exercício diz que os dois caminhões estão se aproximando da jovem com a mesma velocidade. Se o caminhão de trás se aproxima com 10, o caminhão da frente também se aproxima com 10. Aí pensa só comigo assim, ó. Vamos supor que o caminhão da frente estivesse parado. O caminhão da frente está parado e a jovem está andando para frente. A jovem está andando para frente com 40 por hora. Se o caminhão tivesse parado e a jovem tivesse andando para frente com 40, qual é que seria a velocidade de aproximação entre a jovem e o caminhão? 40. Quer dizer, ela ia dar na frente do caminhão com 40. Mas não pode ser a velocidade relativa a 40, tem que ser 10. Então qual é a única conclusão? Esse caminhão não pode estar nem parado nem voltando. Porque se o caminhão estivesse voltando, a velocidade relativa entre a jovem e o caminhão seria uma soma. Conclusão: para a jovem se aproximar do caminhão, com a mesma velocidade do de trás, o caminhão tem que estar andando para a direita e a velocidade do caminhão tem que ser menor do que a da jovem, para a jovem poder se aproximar dele. Qual é a velocidade do caminhão, então? 30. Porque se o caminhão estiver andando para frente com 30 e a menina com 40, ela vai se aproximar do caminhão com 10, que é a mesma velocidade que o de trás se aproxima dela. Então é letra C, 30 km por hora com sentido de A para B. Era uma questão muito difícil, não essa 1. A 2 aqui já é uma questão um pouquinho mais bem elaborada. Vou apagar aqui. Bom, o que diz essa 2? Que numa tempestade, numa turbulência, o avião perde altitude, sendo tragado para baixo e permanecendo com aceleração constante vertical de módulo A maior que G. Quer dizer, o avião está descendo, o avião desceu com uma aceleração maior do que 10 metros por segundo ao quadrado, maior do que a gravidade. Aí o que diz? Que tu tinha uma bola de futebol que se ficava solta sob a poltrona. Cara, se o avião descer com uma aceleração maior do que a da gravidade, o que a bola tende a fazer? A bola tende a ficar em queda livre. Só que a aceleração dele para baixo é maior do que a própria gravidade. Então onde é que a bola vai? A bola vai bater no teto do avião. Vamos supor que o avião descesse com uma aceleração igual à da gravidade. Significa que o avião estaria em queda livre. E aí, como o avião e a bola teriam a mesma aceleração, a bola ficaria parada no lugar. Só que ele está descendo com uma aceleração maior, a bola ficaria flutuando, né? Só que como ele está descendo com uma aceleração maior do que a da gravidade, o avião desce mais rápido do que a bola desce. Então a bola vai bater no teto do avião. Então a resposta é: será acelerada para cima em relação ao avião, podendo se chocar com o teto dependendo do intervalo de tempo que essa aceleração durar. Dinamarca. Continuando, vamos fazer essa questão 3. Limpando aqui. Eu falei, não limpou. Bom, olha só aqui. Os dois carros entram juntos na curva e saem juntos da curva. Só que os raios são diferentes. O B está por dentro, o A está por fora. O que é isso? É o caso do disco. Aí, se os carros saem da curva ao mesmo tempo, a relação VA-VB é... Bom, para os carros entrarem juntos e saírem juntos da curva, significa que a velocidade angular deles foi a mesma. Então tu pode pensar assim esse exercício. A velocidade angular do A é igual à velocidade angular do B. Repito, é o caso do disco, as angulares são iguais. Velocidade linear é a angular vezes o raio. Então, se tu isola a angular é a linear sobre o raio. Então, a angular do A é a velocidade do A sobre o raio do A.
E a angular do B é a velocidade do B sobre o raio do B. Como as respostas ele fez VA sobre VB, o VB desce e o RA sobe. Então a velocidade do A sobre a velocidade do B é a mesma coisa que o raio do A sobre o raio do B. Letra B. Agora, sinceramente, né, meu filho? Tu não precisa pensar tudo isso, fazer tudo isso, né? O que tu sabe no caso do disco? Que a velocidade é diretamente proporcional ao raio. Como o A tem mais raio, ele tem que ter mais velocidade para poder sair junto com o B. Velocidade do A proporcional ao raio do A, velocidade do B proporcional ao raio do B. E aí fica todo mundo feliz. E agora vamos para número 4. Tá vendo, Júlia? Eu quero falar. Pode falar então. Só que eu não quero falar o que tem ali, tá? Tá, mas agora eu vou resolver a 4. Aí tu tem que ficar quietinho e depois tu fala, tá? Presta atenção aqui nessa 4. Uma folha bem branca. Tá. O que acontece nessa 4 aqui, ó? Ó a malandragem. É o caso da polia junto com o caso do disco. Do A para o B é o caso da polia, que as velocidades lineares são iguais. A velocidade linear da polia A é igual à velocidade linear da polia B. Só que do B para onde está a mangueira é o caso do disco. A polia B é pequenininha e essa polia vermelha aqui, onde está passando, onde a mangueira está sendo enrolada, é uma polia grande. No caso do disco, quem tem mais raio, que é no caso a vermelha aqui, imagina o M aqui de mangueira, né? Vamos botar aqui M de mangueira. A velocidade da mangueira vai ser maior que a velocidade da polia B. Só que aqui tem mais um detalhe muito interessante que tu tinha que ter pensado nesse exercício, por isso que esse exercício talvez seja um dos mais difíceis da prova. Conforme a mangueira vai se enrolando, o raio vai aumentando. Isso aqui é um disco de raio variável, porque quanto mais mangueira enrola aqui, mais raio vai tendo aqui. Então o que acontece? Essa velocidade da mangueira vai ser uma velocidade crescente. Se tu analisar a ponta da mangueira, imagina quando tu começou a girar essa polia, a mangueira não estava enrolada, a ponta está se mexendo bem devagarzinho. Conforme a mangueira vai se enrolando aqui e o raio desse disco vai ficando cada vez maior, a velocidade com que a ponta dessa mangueira mexe fica cada vez maior. Então, vamos ver aqui. Verificamos que a polia B gira, né? A polia B gira do que a polia A. A polia B... peraí, vamos ver aqui. Vamos lá. Considerando ser o diâmetro da polia A maior que o diâmetro da polia B, quando giramos a manivela M com velocidade constante, verificamos que a polia B gira a 650. Tá. Gira mais rapidamente que a polia A, enquanto que a extremidade P da mangueira sobe com movimento acelerado. Tá escrito 640 que a mangueira sobe? Oi? Tá escrito 640 que a mangueira sobe? É isso aí. Agora minha questão com uma folha bem branquinha, né? Apaga isso daí, tchê! Não, agora eu vou fazer o exercício aqui, fica na tua. Um automóvel em movimento retilíneo varia sua velocidade em relação ao tempo de acordo com o gráfico ao lado. Com base nessas informações e nos dados do gráfico, é correto afirmar que tu tem um gráfico de velocidade por tempo. A velocidade aumenta do 4 até o 12 e depois diminui do 12 até o 0. De 5 a 20 segundos, o automóvel desacelera a razão de 1 metro por segundo ao quadrado. Como é que eu vou calcular a aceleração de 5 a 20? A aceleração é variação da velocidade sobre variação do tempo. Qual é a variação da velocidade de 5 a 20? A velocidade no 5 é 12 e no 20 é 0. Se tu vai do 12 para o 0, a variação é menos 12. Em quanto tempo? De 5 a 20, 15. Quando é que dá 12 dividido por 15? Dá menos 0, alguma coisa. Então a letra A está fora. Letra B. A velocidade média do automóvel de 0 a 20 é 6,5. Como é que se calcula a velocidade média? Velocidade média é a distância que andou pelo tempo que levou. Num gráfico VT, aonde que está a distância? Na área. Então aqui o que eu vou ter que ver aqui? Ó? Tenho 3 figuras, né? Tem um quadradinho
que a base é 5, a altura é 4. 5 vezes 4, 20. Tem um triângulozinho aqui. Esse triângulozinho tem uma base de 5, uma altura do 4 até o 12, que vai dar 8. Então, 5 vezes 8, 40, dividido por 2, 20. Esse cara também tem uma área de 20. E aqui eu tenho um triangulão, que a base é do 5 até o 20, que é 15. E aí a altura é 12. Aí 15 vezes 12, que acho que dá 180. Porque eu vou conferir aqui na calculator. Calculator. 15 vezes 12, olha, 15 vezes 12 dá 180, então dividido por 2 dá 90. Então esse triangulinho aqui tem uma área de 90. Qual é a distância total percorrida então? 20 mais 20, 40, 40 mais 90, 130. Tu percorreu uma distância de 130 num tempo de do 0 até o 20, 20 segundos. 13 dividido por 2, a tua velocidade média é 6,5 metros por segundo. Letra B. Vou apagar. Vamos para número 6. Um carro de massa 1.000 kg move-se numa trajetória retilínea. Aqui no meu arquivo está sem as alternativas. Com velocidade constante de 72 por hora. Num determinado instante, penetra numa região onde uma força de atrito passa a atuar contra o movimento. Sabendo que apenas a força de atrito, o peso e a normal estão agindo no carro e que o mesmo leva 100 metros para parar, qual é o valor do coeficiente de atrito entre os pneus e a estrada? Bom, essa questão tem várias maneiras de ser feita. Qual é o principal ponto dessa questão a ser entendido? O móvel entra com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, que é 72 por hora. Esse cara penetra numa região que tem atrito, então aqui vai ter uma região com atrito. A única força resultante vai ser o atrito, porque diz que apenas o atrito, o peso é normal, o peso é normal se anula. Então, no momento que esse carro penetra naquela região, contra o movimento existe o atrito agindo contra. O que o atrito vai fazer? Vai fazer a velocidade desse carro diminuir, até que a velocidade fique igual a zero. Como o atrito é a força resultante, eu sei que o trabalho de uma força resultante é a variação da energia cinética. Né? Então, o trabalho dessa força resultante vai ser a massa, que é 1.000, vezes a velocidade final, que é 20 ao quadrado, sobre 2. Eu nem vou considerar a inicial, né? Porque a final é zero, então vai ser só a inicial aqui. E daria um trabalho negativo, mas aqui desconsidera, não interessa. O que eu vou ter aqui? 20 ao quadrado é 400. 400 dividido por 2 é 200. 200 vezes 1.000 são 200.000. Então, o trabalho da força resultante vale 200.000 joules. Quem que é a força resultante? É o atrito. O trabalho da força de atrito é a força de atrito vezes o deslocamento. O trabalho da força de atrito é 200.000. A força de atrito eu quero saber. E o deslocamento é 100 metros. Então, o que acontece? A força de atrito vale 2.000 newtons. Mas o que é força de atrito? Força de atrito é o coeficiente μ vezes a força normal, que é igual a 200.000. 2.000. O μ eu quero saber. Quem que é a normal? A normal é o peso. Se a massa é 1.000, o peso é 10.000. Então eu corto e corto. 2 dividido por 10, o μ vale 0,2. Letra C. Pai, mãe, eu faço meu vídeo. Tá, beleza. Bom, questão 7, o que acontece aqui? A questão 7, aqui tem um pepino. Quer entender o exercício, só isso. O diagrama da figura 1 representa duas pequenas esferas separadas por uma certa distância. Então, olha só o que tu tem que entender. Aqui estão as pequenas esferas. Tá aqui, ó. Qual é a distância que separa essas pequenas esferas? 1, 2, 3, 4, 5.
A distância entre as pequenas esferas são 5 quadradinhos. É uma escala em quadradinho. As setas representam as forças gravitacionais que as esferas exercem entre si. Quanto vale a força gravitacional na legenda dele? 2 quadradinhos. Isso se chama interpretar legenda. O que a interpretação da legenda me disse? Que quando a distância é 5 quadradinhos, a força vale 2 quadradinhos. O que acontece na figura 2? Ela mostra possibilidades de alteração das forças quando a distância entre as esferas é modificada. Cara, a distância entre as esferas foi aumentada. Tipo assim, agora tem uma esfera aqui, agora tem uma esfera aqui. Qual é a distância agora entre essas esferas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Opa, vou mudar de cor aqui. A distância passou a ser 10 quadradinhos, certo? O que aconteceu com a distância do 5 para o 10? A distância aumentou 2 vezes. Quando a distância aumenta 2 vezes, a força gravitacional diminui 4 vezes. Afinal de contas, força gravitacional é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Se a distância aumentou 2, a força diminui 4. Então a força vai ser 2 dividido por 4, que é 1 meio de quadradinho, ou meio quadradinho. Qual é a alternativa que mostra a força valendo meio quadradinho? Exatamente é 1. Então por isso que a resposta é 1. Vamos ver a 8. A 8 é um pega-ratão. A 8 talvez seja o maior pega-ratão da prova. Arrasta-se uma caixa de 40 kg sobre um piso horizontal puxando com uma corda que exerce sobre ela uma força constante de 120 paralela ao piso. A resultante das forças exercidas sobre a caixa é 40. Então o que interessa é isso aqui, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. A resultante vale 40. A massa da caixa é 40. Qual é a aceleração que essa caixa vai ter? 1 metro por segundo ao quadrado. Agora vem o pega-ratão. Considerando que a caixa estava inicialmente em repouso, qual é a velocidade inicial da caixa? 0. Quanto tempo decorre até que a velocidade média do seu movimento atinge o valor de 3? É aqui que muita gente se perdeu. Ele quer saber com uma aceleração de 1 partindo do zero para que a velocidade média seja 3. Gente, para a velocidade média ser 3, a velocidade final tem que ser 6, né, cara? Isso é um MRUV. O MRUV aceita que a velocidade média seja feita por média aritmética. Tu quer que a média seja 3. Tu quer saber a velocidade final, a inicial é 0 sobre 2. A velocidade final vai ser 6. E aí basta fazer o que agora? V igual a VO mais AT. Quanto é que tem que valer a velocidade final? 6. Muita gente nesse exercício faz essa fórmula e no lugar da final bota 3. Mas não é a final que tem que ser 3, é a média que tem que ser 3. Isso é pega-ratão. E essa questão aqui é da URGS, tá? Isso aqui é da URGS de 2004, de 2005, eu acho. Qual é a velocidade inicial? 0. Qual é a aceleração? 1 vezes o tempo. Então o tempo será de 6 segundos. A número 9 também é da URGS, só que é da URGS de 2000. Essa número 9 aqui é uma baita questão também. Do ponto de vista de certo observador inercial, um corpo executa um movimento circular uniforme sob ação exclusiva de 2 forças. Analise as seguintes afirmações a respeito dessa situação. Cara, o corpo está fazendo o MCU. O que eu tenho certeza e tu tem que ter também? No MCU, a força resultante tem que ser uma força centrípeta. Né? Então, olha a número 3. A resultante dessas forças é centrípeta. Com certeza. A número 3 é absolutamente correta. O problema é a 1 e a 2. Uma dessas forças necessariamente é centrípeta, pode acontecer que nenhuma dessas forças seja centrípeta. Resposta certa é a 2. Pode acontecer que nenhuma dessas forças seja centrípeta. Por quê? Porque são 2 forças que estão agindo no corpo. Nenhuma dessas 2 forças tem que ser centrípeta. Quem tem que ser centrípeta é a resultante. Tipo assim, ó, vou fazer um desenho aqui para te dar uma ideia. O que é um MCU? Movimento circular uniforme. A resultante tem que ser centrípeta, beleza? Então imagina que um corpo aqui esteja girando, sei lá, no sentido anti-horário. Aí eu pego e boto o corpo nessa posição aqui.
Para ser MCU, a resultante tem que apontar para o centro. Imagina que nessa partícula, uma força 1 puxa ela assim. Esse é o valor da força 1, né? A direção e o sentido da força 1. A força 1 é centrípeta? Não. Imagina agora que a força 2 seja assim. Essa força 2 é centrípeta? Também não. Mas se tu aplicar a regra do paralelogramo, tu vai fazer bonitinho aqui, a força resultante vai ser uma força que aponta para o centro da curva. Então, este corpo submetido a esta força 1 assim, a esta força 2 assim, vai realizar um MCU? Vai, porque a resultante é centrípeta. Mas nenhuma dessas duas precisa ser centrípeta. É uma baita questão. Por isso que a resposta é a letra E, 2 e 3. E a última é a 10, para terminar a várzea. Para atender o fornecimento de água, residência, capacidade 18 mil litros. A caixa está a 20 metros de altura e com uma bomba, 10 minutos enche os 18 mil litros. A potência da bomba em quilowatts. Bom, o que tem que se lembrar? A água tem que subir 20 metros de altura. Sempre que alguma coisa sobe, quem realiza trabalho é a força-peso. Muita gente esquece dessa fórmula. Trabalho é peso vezes variação de altura. Quanto vale o peso de 18 mil litros? Cara, ele disse aqui, né? A água tem 1 kg por litro. 18 mil litros, o que é peso? Massa vezes gravidade. 18 mil litros tem uma massa de 18 mil quilos vezes a gravidade, que é 10. Então eu tenho um peso de 180 mil newtons e a altura é 20 metros. Então, o trabalho realizado será 18 vezes 2, 36. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu tem 3 milhões e 600 mil joules de trabalho. Potência é trabalho sobre tempo. O trabalho é 3 milhões e 600 mil. E o tempo são 10 minutos. Não pode usar minutos, tem que ser segundos. 10 minutos são 600 segundos. Corta 2. Corta 2. O que eu tenho? 36 mil dividido por 6. 36 mil dividido por 6 dá 6 mil. 6 mil watts. Ou 6 quilowatts. Letra C. Beleza? Valeu. Estude, revise. Um abraço. Tudo de bom.